Olá pessoal, boa noite, boa noite. Que alegria poder estar aqui com vocês nessa noite de quarta-feira maravilhosa, onde nós vamos falar sobre vendas. Claro, é minha expertise, é onde que eu amo, é a matéria que eu mais gosto de ensinar e é onde eu consigo liberar toda a minha energia, que é falar de vendas. Olha que incrível. Então hoje nós vamos ter uma noite muito legal, uma noite muito bacana, onde eu preparei vários conteúdos para vocês e levar até vocês bastante informações relacionadas ao PNL e como nós podemos aplicar essa ferramenta nos nossos resultados e principalmente conhecerem quais são as grandes habilidades de um consultor de vendas, que são um grande desafio onde a gente consegue sempre levar até as pessoas esse conceito que é na área de vendas. Oi, Karina, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda aí. Vamos aproveitar a oportunidade, nós estamos começando agora a nossa live, e enviar bastante aviãozinho aí para os nossos contatos, para as pessoas que a gente entende que vai fazer a diferença na vida deles, nos seus resultados relacionados a vendas. Então hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que são as grandes habilidades de um consultor, de um vendedor, e mostrar para vocês que vender é uma arte. E principalmente quando a gente ama o que a gente faz, nós conseguimos ter resultados extraordinários. Então, hoje a live vai ser muito legal. Eu separei vários tópicos aqui para a gente poder estar conversando, para a gente trocar ideias, trocar informações sobre vendas e falar para vocês, principalmente, que na nossa vida todo resultado é baseado naquilo que a gente se propõe a fazer. É verdade. Porque muitas vezes as pessoas elas ficam esperando o resultado no outro, sendo que o resultado tem que ser nosso. Nós é que temos que fomentar esse resultado, nós é que temos que fazer a diferença na nossa vida através de tudo aquilo que a gente se propõe a fazer e é tudo aquilo que a gente dedica com muita força, com muita expertise, porque vendas é isso, vendas é resultado. Eu gostaria que vocês colocassem aí, tá? A área de vocês podem ir colocando, porque para eu poder conhecer um pouquinho vocês também, para a gente ter um direcionamento muito bacana relacionado à nossa live de hoje, porque ela vai estar com material muito incrível. Vamos aguardar mais um pouquinho para a gente poder estar convidando as pessoas, daqui a pouquinho as pessoas começam a entrar, e nós vamos falar de vários tópicos super bacanas relacionados a vendas e como que nós conseguimos ter os nossos resultados extraordinários. Nós vamos falar sobre a roda da vida, sobre o ciclo da ação e vários tópicos. Por exemplo, acreditar naquilo que você vende, saber eliminar as objeções, personalizar a venda para o seu cliente. Então, o assunto hoje vai ser muito legal. Vamos aguardar só mais um pouquinho que a gente já começa. E, Karina, você está na área da estética ainda ou você mudou de área? Eu lembro que você tinha comentado que você ia mudar de área e ir para a área da consultoria. Escreve aí para gente, por favor. E vamos aguardar só mais um pouquinho que a gente vai começar o nosso conteúdo. Aqui é falar de vendas. Karina Bragança. Só dar uma organizada aqui já no nosso material. E deixa eu colocar também, já fixar aqui. Vamos fixar o nosso assunto de hoje. As habilidades de um consultor de sucesso. Ai, que legal, está com site de permuta agora, muito legal. Qual que é? É o permuta mesmo? Porque tem vários sites de permuta. E qual que você está desenvolvendo? Eu conheço alguns, e esse site de permuta é muito bacana, muito interessante, porque vocês conhecem bastante pessoas e têm a oportunidade também de estarem com várias empresas diferentes, e acaba que vai gerando muitas conexões relacionadas ao próprio meio empresarial. E coloca pra gente aí qual que é o seu, que você está desenvolvendo,
que é uma proposta super legal, super interessante mesmo. E baseada naquilo, né? Conectar com pessoas, conhecer pessoas, fazer histórias diferentes. Permute-se. Legal, muito bom, muito interessante. E nós vamos então já iniciar o nosso conteúdo e eu separei bastante material e vamos entender um pouquinho sobre a questão da programação, a questão de como a gente consegue reprogramar nossa mente para conseguirmos ter os nossos resultados, porque muitas pessoas que trabalham com vendas, elas têm já aquela aptidão da venda, elas conseguem ter a confiança de vender, mas o que está por trás disso tudo é o que influencia bastante no nosso resultado, sabe? Tudo aquilo que a gente vive através do nosso processo organizacional, se ele não estiver muito bem alinhado, prejudica o nosso resultado. É onde nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a roda da vida, que é um grande desafio quando a gente consegue colocar todos esses aspectos, todos os pilares da nossa vida em equilíbrio. Isso é muito importante. Vocês vão entender o porquê disso. E vamos falar um pouquinho na prática nas questões de vendas, como que a gente consegue potencializar o nosso negócio, que a primeira etapa de tudo isso é não subestimar o cliente. É muito importante que a gente não subestime, porque os clientes hoje, eles estão muito mais espertos do que antigamente. Antigamente, tudo que a gente falava, muitas vezes o cliente ia aceitando, ia entendendo aquela proposta, só que hoje não, só que hoje é diferente. Eles são mais questionadores, eles estão tendo mais acesso às informações, principalmente, e quando o consultor e o vendedor, eles subestimam o cliente, ele pode ocasionar alguma situação que não é legal e fazer até com que o cliente não compre o seu produto, que a gente consiga perder essa venda. Então é muito importante vocês conhecerem seu cliente e não colocarem vários produtos para ele ao mesmo tempo, sendo que muitas vezes ele pode nem precisar desse produto. Isso pode causar um grande constrangimento entre o consultor e o cliente e muitas vezes você perde a venda, você pode não criar empatia, que é aquela história. Às vezes, da ânsia do consultor querer vender o seu produto para aqueles clientes, começa a colocar vários produtos que não faz sentido para ele. Ele acaba, às vezes, comprando, mas quando chega em casa vem aquela frustração, por exemplo, putz, eu não devia ter comprado isso. Ele se sente lesado. E esse cliente, hoje, ele consegue perceber essa atitude do consultor e você acaba perdendo a venda. Então, é muito mais importante vocês ofertarem para os seus clientes produtos que realmente ele está precisando, que vai ser a solução dele, do que colocar vários produtos, induzi-lo a comprar algo que muitas vezes não é legal para ele, com o propósito de bater metas, com o propósito de conseguir bater todo aquele processo que a empresa às vezes designa para vocês fazerem, mas é uma proposta muito interessante vocês analisarem que o mais interessante hoje é não subestimar o seu cliente. Criar conexões com o cliente é muito importante, por quê? Porque a partir desse momento é onde vocês conseguem compreender o seu cliente e criar uma empatia, que é o que nós chamamos de rapport. Nós vamos falar um pouquinho lá na frente. Então, essa conexão logo na chegada, logo na entrada, quando você vai recebê-lo, receber sempre com um sorriso é muito importante. Você fazer aquele cumprimento legal, entrar dentro do mundo dele, fazer a técnica de espelhamento, a técnica de modelagem. São todos esses aspectos que fazem com que a gente consiga entender o nosso cliente, criar essa conexão e principalmente fazer com que ele veja tudo aquilo que foi proposto através da sua recepção, através daquilo que você gostaria de mostrar para o cliente. Então, criar essa conexão é muito importante. Escutar mais do que falar, porque os consultores, muitas vezes, vendedores, eles têm a mania de falar muito para o cliente e na ânsia de falar, de tentar vender, acaba que não escutam o cliente. Então é muito importante a gente escutar o cliente.
Escutar sempre e fazer com que ele entenda aquilo que nós queremos ofertar para o cliente. Então, essa é uma dica muito importante. Ele é muito fundamental fazer com que as pessoas escutem mais do que falam. Escutar na essência, principalmente. Compreender a dor do seu cliente. É muito importante que vocês compreendam qual que é a dor dele, qual que é a verdadeira necessidade que esse cliente tem. E a gente só consegue identificar a verdadeira dor desse cliente é através da escuta. Porque se a gente não consegue escutar, se conectar com o cliente, criar conexões, ouvir, nós não conseguimos entender qual é a sua dor. Qual que é a grande dor do seu cliente? Será que o seu produto vai solucionar aquela dor? Será que o seu produto é importante para ele naquele momento? Então é muito importante a escuta, porque se você trabalha com vários produtos, é legal saber qual produto você vai ofertar e qual aquele produto que vai solucionar exatamente aquilo que ele está precisando naquele momento. Então essa é mais uma dica muito interessante que eu separei para vocês. Escutar mais do que falar, compreender a dor do seu cliente, buscar a conexão emocional. O que é uma conexão emocional? Que muitas vezes criar empatia não é só cumprimentar, entende? Principalmente você na área de estética, não é só chegar e cumprimentar. Criar uma conexão emocional é você perguntar, por exemplo, como é que está a família, quando foi sua última viagem, o que você fez nas férias, o que você está fazendo nessa quarentena. Isso é criar uma conexão, porque o cliente ele se importa com você, sabe? E isso mostra também que o profissional importa com ele, não somente querer vender. Então é muito importante a gente criar essa conexão emocional com o cliente e fazer com que ele também crie essa empatia conosco, para ele se sentir à vontade, para ele se sentir confiante. Porque hoje nós trabalhamos com pessoas e pessoas é exatamente isso, é conectar com o ser humano para outro ser humano. Não é somente produto. Produto nós temos. Nós falamos isso ontem na live de ontem. Mas qual que é a importância hoje, por exemplo? É conectar com pessoas, é conectar com as pessoas na essência. E o ser humano, ele está muito carente. Hoje está muito, a carência está muito grande. Então as mulheres querem atenção, os homens querem atenção, e quando eles encontram vendedores, consultores que te dão atenção com todo respeito, com um atendimento de excelência, já é um grande passo para você conseguir fidelizar esse cliente. Então isso é muito importante, criar essa conexão e buscar essa conexão emocional também. Sair um pouquinho daquela conexão mecânica de vendas. Não que a gente vai entrar dentro da intimidade do cliente, não é isso. Mas a partir do momento que você começa a se relacionar com esse cliente, por que não? Perguntar como é que está a família, como é que está a sua vida, se está tudo bem. Isso é muito legal quando você já entrou com todo aquele processo lá atrás, que é conexão, ouvir na essência, escutar mais do que falar, entender a dor do seu cliente. A partir do momento quando você vai compreendendo essas habilidades, você vai se tornando um consultor eficaz. Entender também todo o contexto. Qual que é o contexto disso? Qual que é o grande contexto de uma venda? É você entender o que está relacionado. Qual que é o seu produto? Dentro daquilo tudo que vocês conversaram, será que vocês conseguem entrar dentro de um universo e entender qual que é o contexto geral? Sabendo que seu produto vai ser eficaz para aquele cliente? Não é só o momento na hora, que a gente vai estar ali na hora, naquele momento. A gente tem que imaginar se de repente no futuro, como é que vai ser? Será que o seu produto vai fazer a diferença dele lá na frente? Será que é um produto de giro que vai ter que voltar várias vezes? Então, trabalhar todo esse contexto é muito, mas é muito importante. Tem também um playbook, eu não sei se vocês conhecem, provavelmente quem conhece mais um playbook são pessoas que trabalham em grandes empresas, mas o playbook ele é um documento onde as empresas fazem um treinamento, que é um treinamento tipo padrão da empresa, um treinamento totalmente personalizado, e ele disponibiliza esse documento para os funcionários,
onde eles vão trabalhar baseada naquilo dali. E qual que é a importância desse playbook? É justamente para o consultor ele errar menos, é trabalhar o padrão, fazer com que a empresa se torne um padrão de excelência de atendimento. Então, pessoas que têm funcionários, pessoas que têm mais de uma pessoa que trabalha na sua empresa, às vezes gostaria de ter um colaborador, um ajudante, alguém para poder estar ajudando, vocês podem criar um playbook personalizado para vocês e fazer com que aquelas pessoas elas tenham o mesmo atendimento, mas cada um usando a sua essência. Cada pessoa usando aquilo que ela atende melhor. Mas o padrão de atendimento torna-se uma empresa totalmente diferente, diferenciada entre as outras, porque as pessoas elas vão estar 100% treinadas, baseado no que a empresa propõe a ofertar para o seu cliente. Mas cada um usando a sua essência, a sua peculiaridade, a sua empatia. Então, o playbook ele é muito legal, as pessoas construírem o seu playbook, entender com quem você está lidando, isso é muito importante você entender, muito importante, principalmente não só os consultores, mas entender também com quem vocês estão lidando dentro do seu ambiente de trabalho, quem são as pessoas que trabalham com você, quem são os seus colaboradores. Será que vocês estão colaborando com o crescimento do outro? Será que o outro também está colaborando com o seu crescimento? Porque muitas vezes existe aquela competitividade dentro da empresa e isso não é sadio. A competitividade ela deixa de ser sadia quando uma pessoa, por exemplo, ela quer sobrepor em cima do outro. Então, o mais importante é a pessoa entender que parceria é muito legal. E com quem vocês estão lidando? Até mesmo com o cliente. Qual é o cliente? Com quem vocês estão lidando com esse cliente? Qual que é o perfil desse cliente? Entender isso é muito importante, porque nenhum cliente é igual ao outro. As pessoas têm vivências diferentes. E conseguir trabalhar essas vivências, isso que é importante, através de todos aqueles pilares que eu falei anteriormente. Então é muito legal a gente conseguir escutar mesmo os nossos clientes, fazer grandes conexões e aprender a lidar com eles. Aprender a entender que tem os seus momentos de fraqueza, que tem os seus momentos de fúria, porque muitas vezes vem aquele cliente eufórico, às vezes aquele cliente passou por um momento de estresse, então ele chega com aquela ansiedade. Como que nós vamos aprender a lidar com esse cliente? Então é muito importante nós conseguirmos entender toda essa história e essa trajetória. Ei, Kelly, tudo bem? Que saudade! Seja bem-vinda aí na nossa live, onde eu estou falando um pouquinho sobre vendas, algumas técnicas de vendas e conhecer bem a solução que você vende ou o produto. Isso é muito importante. Pessoas que trabalham como autônomos, por exemplo, que não têm produto, eles têm soluções. E qual que é a diferença de produto e solução? Produto são produtos físicos, tá? E soluções são serviços, prestações de serviço. Por exemplo, a Kelly, a Karina também, elas apresentam soluções. O que são essas soluções para o cliente? Quais são as dores que nós vamos solucionar para aquele cliente? Então, isso tem que ser muito claro, principalmente você entender muito bem do seu produto. Você tem que entender qual é o produto que você trabalha com muita eficiência, com muita eficácia. Depois que você entende a dor do seu cliente, você vai mostrar para eles a solução. Oi, Kelly, obrigada, que bom. Então, isso é o grande segredo das grandes habilidades. É escutar na essência, conectar com o cliente, saber ouvir o seu cliente, pensar no seu produto e pensar na solução. Olha que incrível. Quando a gente consegue fechar todos esses parâmetros, nós conseguimos ter um pouquinho mais de eficiência e habilidade na hora da venda. Acreditar naquilo que você vende. Esse é crucial. Quando a gente acredita naquilo que a gente vende, a gente consegue expandir.
para as outras pessoas. E as outras pessoas que estão lá do outro lado, elas conseguem ver através do seu olhar, através da sua fala, através dos seus gestos, que aquele produto realmente é um produto que você acredita. Porque ninguém compra aquilo que você não acredita. E é muito difícil também um vendedor e um consultor vender algo que não acredita. Eu, por exemplo, trabalho com vendas há muitos anos, eu não vendo algo que eu não acredito, porque eu não quero eu não quero para o outro o que eu não quero para mim. Então, esse é um dos grandes princípios básicos. Então, quando a gente faz o que a gente ama e quando a gente acredita no nosso produto, que seja ele serviço ou uma solução, isso é muito importante e é muito gratificante também. Eu já conheci consultores que trabalhavam em empresas que eles não eram felizes, que muitas vezes os produtos deles não eram legais e eles trabalhavam às vezes por causa do salário, porque tinha que passar por aquele momento. Tá, tudo bem, a gente não vai julgar, é não julgamento, porque a gente aprende a não julgar o outro. Mas existe aquela frustração interna. E esse sentimento interno não é legal. É um sentimento que a gente começa a trabalhar até mesmo na nossa vida pessoal. Então, trabalhar com o que você acredita é muito importante. E acreditar naquilo que a gente faz é essencial. E também vamos ver mais algumas dicas. Saber eliminar as objeções. Nossas objeções. Muitas vezes a gente recebe não. E o que que é não para você? O que que é não para mim? Isso é muito relativo, sabe? Quando eu estava fazendo meus cursos, que agora a gente está no processo de quarentena, os cursos eles são presenciais, às vezes o cliente chegava e falava assim, você deve ouvir isso também, ah, tá caro. Precisamos não colocam aí, alguém chega e fala assim, ah, mas isso está muito caro. Então, trabalhar as objeções é muito interessante porque, primeiro, nós temos que trabalhar a nossa objeção interna. Porque muitas vezes existe a autossabotagem. Então, nós mesmos sabotamos o tempo inteiro. Pelo fato de muitas vezes as pessoas não acreditarem naquilo que vende, eles não conseguem precificar. Porque existe uma grande diferença entre preço e valor. Qual que é o preço e qual que é o valor daquilo? São dois trabalhos totalmente distintos, porque o seu preço às vezes não é o seu valor, e às vezes o seu valor não tem preço que pague. Então, é uma grande diferença quando a gente começa a entender o que a gente faz, quando a gente acredita naquilo que a gente faz, e aí a gente consegue trabalhar principalmente essas questões das objeções. Como que as objeções elas chegam dentro do nosso processo e a gente começa a trabalhar com o não. O não alimenta, porque através do não é que nos dá força para conseguirmos o sim. Então, isso a gente tem que trabalhar a nossa mente justamente para entender esse processo do não. Porque o não, ele é uma maneira da gente poder ressignificar e entender, por exemplo, por que que a gente recebeu o não, aonde que a gente errou e o que que a gente precisa fazer de diferente. Então, trabalhar o não dentro do nosso pensamento é muito importante para a gente conseguir ressignificar todos os sims que a gente vai levar daqui para frente. Então, é muito legal trabalhar as objeções. Organizar o funil de vendas também é muito bom, porque muitas vezes as pessoas falam, ah, porque o meu produto ele serve para todo mundo, todas as pessoas elas precisam do meu produto. Tudo bem, eu trabalho com cursos de vendas, e todas as pessoas vendem algo, nem que seja sua imagem, mas elas vendem alguma coisa, sabe? Vendem o aspecto emocional, a dignidade, enfim. Mas trabalhar com esse funil de vendas é muito legal porque você se torna mais assertivo, entende? Você começa a ter um direcionamento, entender aquilo, e qual que é o público que você quer atingir. Porque às vezes a gente vende um produto para uma pessoa e aquela pessoa não faz parte do seu contexto, não é um cliente ideal, ele não vai voltar. Porque acaba que você faz uma venda, mas para ele não era importante aquilo dali. Entende? E às vezes, como eu falei lá atrás, a questão das pessoas ficarem ofertando produtos que não têm sentido para aquela pessoa, ela pode até falar mal.
falar mal do produto, porque ela pode falar que o produto não adaptou com ela. Então começa algumas objeções e acaba que a gente não se torna menos assertivo. Então trabalhar o funil de vendas é muito legal, é muito importante também. E entender que cada serviço tem um perfil de cliente, sabe? Então, muitas vezes as pessoas falam, eu sei que dói procurar o seu funil, a sensação que tem, fala assim, ah, mas eu vou deixar de atender fulano, vou ter que deixar de atender outras pessoas. Não tem problema, porque existem muitas pessoas nesse mundo, sabe? E alguém vai comprar o seu produto. E é muito mais importante você ser assertivo do que ficar soltando tiro para tudo quanto é lado, querendo ofertar para todo mundo. Então, o funil de vendas é muito legal, descobrirem qual é o seu funil de vendas, fazer essa organização, trabalhar os leads com rapidez. Muitas vezes as pessoas elas têm um monte de leads de e-mail e elas demoram para responder. E às vezes aquele cliente que te chama e fala, ah, eu gostaria, por exemplo, de um orçamento. Aí a pessoa demora, quando ela vai enviar já fechou com o outro. Então é muito importante trabalhar os seus leads e trabalhar com rapidez. Então tem que ser rápido na hora que for estar desenvolvendo esse processo dos leads e não deixar esfriar, principalmente nas ligações. Principalmente. Então, a questão da ligação é muito, mas é muito importante ser trabalhado esse lead, porque eu já perdi vendas, tá? De consultores meus que falaram que ia ligar depois, não ligaram, e acabou que depois eu descobri que a pessoa estava aguardando e a pessoa não retornou. Então, quando vocês ligarem para alguém e agendarem um horário para estar falando com aquela pessoa, compram esse horário. Isso é muito legal e acaba que perde mesmo, tá? Acaba que a pessoa perde a credibilidade com aquele consultor, então tem que ser rápido, tem que ser de imediato e tem que ser também de acordo com o combinado que foi proposto com aquele cliente. Por mais que a gente pense, ah, mas o cliente pediu para ligar depois, se ele pediu, ligue depois. É muito importante dar esse retorno para o cliente, para trabalhar esse lead com rapidez, tá? Personalizar a venda para seu cliente é muito legal também, porque o cliente ele se sente prestigiado quando vem aquela personalização. Às vezes, por exemplo, o aniversário, mandar uma mensagem de parabéns, fazer uma lembrancinha para o cliente, é muito legal. E quando você tem lá atrás, por exemplo, toda aquela conexão, rapport, escutar o cliente na sua essência, tudo aquilo que a gente já conversou, você consegue identificar aquilo que o cliente gosta. Entende? E se é um cliente potencial, por que que não pode dar um mimo para ele? Algo que ele vai lembrar de você. E tem muitas coisinhas bobas que dá pra gente fazer. Tipo um chocolate. Às vezes o cliente gosta de chocolate. Na hora que for atender o cliente, fala, olha, lembrei de você, comprei para você. O que que é um chocolate diante de um cliente em potencial? Entende? Às vezes alguma lembrancinha, algo que remete àquela pessoa. O cliente se sente prestigiado e valorizado. Então é muito legal também fazer esse atendimento em excelência para com esse cliente, tá? É, ser mais um consultor do que um vendedor. Isso é muito importante, porque o vendedor ele está ali para vender produto, sabe? Ele está ali para vender, é um produto que vende e recebe, vende e recebe. Um consultor não, o consultor ele dá uma consultoria para o seu cliente, porque ele já entende do seu produto, ele entende das suas soluções, ele entende a essência da empresa na qual ele trabalha, ele sabe de tudo aquilo que propôs a fazer dentro daquilo que ele acredita, você se torna um consultor. E essa consultoria é muito importante também você entender muito do seu produto. Você tem que entender nos mínimos detalhes, principalmente quando tem muitos produtos pequenininhos. Dá muita propriedade quando a gente fala da solução daquele produto para o cliente, porque você gera credibilidade e confiabilidade, porque ele vai chegar para você e falar assim, ah, essa pessoa entende do que está falando, então ela me transmite confiança.
Eu já vi vários casos, por exemplo, de pessoas que elas foram contratar uma outra pessoa, um outro consultor, e o consultor não sabia nada do produto, ficou super inseguro e acaba que não gerou confiabilidade. Pode ser um excelente consultor, a pessoa pode ter várias conexões, mas se ela não souber do produto com eficiência, acaba que perde a venda. Então é muito importante entender esse processo de vendas. E eu trouxe essas dicas para vocês, que são as dicas muito interessantes e baseado em tudo isso que nós conversamos, tá? E relacionado a algumas dicas, eu gostaria de passar para vocês que é muito importante, por exemplo, que quando a gente consegue trabalhar a nossa força, que é a força interior, dentro de um processo de vendas, que como está o nosso processo organizacional, é muito importante a gente entender, principalmente que muitos consultores hoje, eles têm essa dificuldade de vender devido a várias crenças que foram absorvendo lá atrás na sua infância, que são aquelas crenças, por exemplo, eu não consigo vender, nada para mim dá certo, ou eu tenho certeza que o cliente não vai comprar, que são todos aqueles pré-julgamentos que nós tivemos. E tem um ciclo da ação, que é um ciclo muito legal, vou mostrar aqui para vocês, que é onde a gente trabalha a nossa força interior. Porque através dessa força interior é onde a gente consegue ter todos esses resultados. Porque de nada adianta você, por exemplo, sair para trabalhar se você não estiver bem com o seu esposo em casa, se você não estiver bem com o seu esposo, se você não estiver tendo uma relação legal com seus filhos, se na área financeira não está legal, lazer. Então, tudo isso faz parte do nosso sistema organizacional, que através dos nossos resultados é onde a gente consegue entender toda essa questão das vendas. Por isso que trabalhar o nosso autoconhecimento é muito, mas é muito importante, porque é onde a gente se conhece e consegue passar para o outro toda aquela força. Vou mostrar para vocês aqui, para vocês entenderem. Deixa eu pegar aqui para vocês, tá? Como que é o tamanho da nossa força e como que a gente consegue fazer a diferença nos nossos resultados através de tudo aquilo que a gente viveu e tudo aquilo que a gente passou pelos grandes processos da nossa vida. Eu vou virar aqui, que eu vou mostrar para vocês, tá? Só um minutinho. Então, vamos lá. Eu vou escrever aqui para vocês, olha que interessante, como que funciona esse processo organizacional das vendas, que é o ciclo da ação. Então, qual é a sua força? Vamos colocar aqui, ó. Aqui está o resultado. Acho que está dando para vocês verem. Resultado. Vamos colocar aqui, que é o repertório. Aqui são as nossas crenças. Aqui são as nossas atitudes. Então, esse daqui é o nosso ciclo da ação, tá? Então, vamos entender um pouquinho. Aqui vocês estão vendo, deixa eu pegar outra caneta aqui, para poder marcar. Aqui vocês estão vendo aqui, ó, o resultado, né? Então, vamos pensar o que é o repertório. O repertório é a nossa bagagem. É tudo aquilo que a gente viveu relacionado às vendas, tudo aquilo que a gente passou relacionado aos nãos, relacionado a toda aquela vivência que nós entendemos, que a gente foi ressignificando. Então, aqui está toda a sua bagagem, vamos colocar aqui, certo? E através dessa bagagem aqui, que nós vivenciamos, que foi gerada as nossas crenças. Essas crenças aqui são as crenças que nos limitam de estarmos conseguindo os nossos objetivos. Então, isso aqui é que tem que ser quebrado, porque é baseado nessas crenças que veio da nossa bagagem, tá? Que vai fazer com que a gente tenha as atitudes. Quais são essas atitudes aqui? Muitas vezes atitudes negativas. Atitudes que fazem com que você não consiga atingir o seu resultado. E essas atitudes é que geram o resultado, que é o nosso resultado.
Então, essa bagagem aqui, olha, quando a gente fala dela, é justamente tudo aquilo que a gente vive no processo organizacional, que é a roda da vida, onde a gente tem que entender que isso daqui, que seria o repertório, é o princípio para a gente poder começar a quebrar as nossas crenças, gerando autoconfiança, gerando tudo aquilo que a gente se quebrou aquele momento que a gente não gostaria de passar novamente, para baseado nas atitudes, para a gente conseguir os nossos resultados. Então, esse daqui é o grande ciclo da ação que eu gostaria de mostrar para vocês. Como que é interessante e como que influencia dentro do nosso resultado. Então, trabalhar o autoconhecimento, trabalhar o desenvolvimento humano e o desenvolvimento pessoal é muito importante. É muito importante trabalhar esse desenvolvimento. E eu falo para todos nós que para termos resultados nas vendas, é muito legal a gente ter isso muito bem aflorado para a gente poder conseguir realizar os nossos sonhos, que é o que todo mundo quer, realizar os seus sonhos. E através das vendas e através do nosso trabalho é onde a gente conquista os nossos objetivos. Então, todos esses ciclos, esses processos que a gente vem passando, relacionado a nossas crenças, a nossas atitudes, é essencial estar com isso muito bem certificado, muito bem forte, para a gente conseguir passar por todos aqueles processos e através de técnicas muito fortes, de técnicas muito eficazes para você se tornarem um grande consultor com habilidades de sucesso. Então, gostaria de agradecer vocês, Karina, vocês a todos que estiveram aí conosco nessa noite maravilhosa e convidar também para participarem do meu desafio, que é o desafio Você em Evidência. Nós estamos já na quinta edição, nós vamos para a sexta edição agora em maio, que são 30 dias de processos comportamentais, onde nós trabalhamos todos esses processos. Trabalhamos toda a roda da vida, nós trabalhamos todo o ciclo, qual que é o seu propósito, missão, visão, valores, e através desse processo é onde as pessoas conseguem se fortificar através do autoconhecimento e ter resultados extraordinários das vendas. Então, deixo o convite para vocês, muito obrigada. Esse vídeo vai ficar lá no nosso canal, no canal do YouTube, que é Instituto Raquel Viana, e vai ficar aqui também 24 horas no Instagram. E desejo a todos uma excelente noite. Karina, muito obrigada pela sua atenção, por ter ficado aí conosco essa noite maravilhosa. E um grande beijo. Fique com Deus, estou aí à disposição de todos. Um grande abraço. Obrigada.